de Iporá, capital do mundo, exportando tecnologia. É isso aí que você ouviu. Hoje nós vamos falar sobre um assunto inédito aqui nessa bancada desse podcast, porque eu tô curiosíssimo para saber sobre esse assunto, porque como todo bom apaixonado pelo café que eu sou, eu quero saber mais aí sobre essa tecnologia que começou lá em Iporá e hoje tá aí para todo lugar, para todo lado aqui no nosso estado de Goiás. Nosso convidado, ele é natural de Iporá e ele é formado em gestão comercial e especialista em agricultura de precisão. Com 18 anos de experiência no setor agrícola, trabalhou nas maiores concessionárias de máquinas e em uma multinacional americana de equipamentos para agricultura, sendo um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Coffee Pilot, um sistema de direção autônoma para colhedoras de café. E atualmente ele é fundador da EasyTech, a primeira startup de Iporá, aqui de Goiás. Douglas busca democratizar o acesso à tecnologia agrícola com foco em sistemas de GPS de alta precisão para máquinas autônomas. E em 2024, a EasyTech foi selecionada para a incubadora Casa de Ideias do Instituto Federal Goiano, abrindo novas possibilidades e inovação do agronegócio. Nós estamos falando do Douglas Pérez. Chega para cá, Douglas. Prazer, Pedro. Você tá bom? Obrigado. Graças a Deus. Muito bem. Satisfação, gratidão. Então, Iporá, exportando tecnologia? Então, Iporá que é, como você falou, né, a capital do universo, nós temos essa brincadeira local, mas graças a Deus Iporá nos últimos anos, né, vem se tornando uma fronteira agrícola ali junto com o Vale do Araguaia, está naquela região. Então, nada mais do que justo, né? Tem muitas empresas chegando, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, algumas empresas, revendas grandes de insumo, e nada melhor do que também a gente trabalhar nesse lado da tecnologia para mecanização, né? Porque sabemos que a agricultura ela é muito ampla, são várias faces, né? E eu estou ali para falar de inovação, para viver de inovação e na face da mecanização agrícola, que é aquilo que nos move, né? É o diesel na veia. Que bacana, né? Então você já tem ampla experiência, né, na parte de mecanização. E o que é esse Coffee Pilot que você desenvolveu, Douglas? Pedro, o Coffee Pilot ele é o primeiro sistema de direcionamento automático para colhedora de café. Ele é específico para colhedoras. Por que ele é específico? Só uma pergunta. Lá em Iporá tem cafezal lá? Não tem. Isso teve que... Eu quero saber como é que esse café chegou na sua vida. Então, era uma faixa aí de 90 mil quilômetros rodados por ano, exatamente porque eu estava atuando profissionalmente, basicamente, né, no Cerrado de Minas, sul de Minas, e na região ali de São Paulo, onde produz café, que é conhecido como Alta Mogiana, região ali de Franca, Opa. Ali, aquela região que tem café hoje em dia em São Paulo. Por que esse produto, né? Piloto automático para máquinas agrícolas não é novidade, já tem mais ou menos uns 15 anos aqui no Brasil que nós já temos tratores, depois chegou colheitadeiras de grãos, né, cereais, pulverizadores. Então hoje, principalmente para o produtor de cereal, falar em piloto automático é algo muito comum e é muito usado, né? E como a gente tinha essa vontade de fazer a tecnologia, porque até então sempre trabalhei com tecnologia agrícola, mas na condição de um distribuidor, né? Na condição de uma empresa que atende o cliente, mas não desenvolve a tecnologia. Então ali como intermediário, né? Na cadeia como intermediário. Como a gente tinha muito essa vontade de desenvolver, de trazer tecnologia, isso é até uma bandeira que eu levanto, a gente precisa de empresas que façam tecnologia no Brasil, porque muitas vezes nem o brasileiro entende o Brasil. Quem dirá as empresas de fora. Então, a tecnologia, basicamente, o Brasil usa muito tecnologia americana, usa alguma coisa europeia, mas basicamente baseada na tecnologia americana. E como nós tínhamos essa vontade de desenvolver, a gente teve que escolher um nicho. Aí que entra a história do café. Então, a gente tinha um conhecimento de piloto automático, por trabalhar com isso, mas como éramos, né, uma empresa pequena, não justificava a gente fazer um produto o qual o mercado já tinha, inclusive de multinacionais bem consolidado. Então a gente foi pesquisar, aí é o que eu falo, né? A inovação ela é muito boa, mas antes de pensar na inovação a gente tem que pensar no mercado. Então a gente descobriu, foi até uma surpresa, que a cafeicultura, apesar de ser o quarto produto agrícola do Brasil, tem baixa a adesão de tecnologia.
Então, as colhedoras de café não existem, até hoje não existia piloto para elas. Então, a gente definiu um alvo, foi entendendo as necessidades, viu que não dava para fazer um piloto automático com GPS, então a inovação em si aconteceu em fazer um piloto automático sem utilizar o GPS, nós usamos sensores, porque a cultura do café, ela é uma árvore, né? Ela é perene. Então, ela tem desalinhamentos que o GPS não leva em consideração. Então, a gente desenvolveu sensores ali, uma espécie de apalpador que identifica planta a planta e vai direcionando a máquina. Pois bem, aí definimos o mercado, definimos a tecnologia, e tudo isso nasceu em Goiás, ali em Cristalina. Inclusive, a gente é muito grato pelo espaço, nasceu ali dentro do Grupo Figueiredo, né? Da Fazenda Figueiredo em Cristalina. E ele é um dos maiores produtores de café da região. Tem toda a lavoura mecanizada, tem um parque de máquinas. Nós levamos a ideia para ele e falando, ó, nós entendemos de tecnologia, entendemos de piloto automático e queremos fazer para colhedora de café, mas nós não entendemos de café, porque nós não tínhamos experiência com a cafeicultura. Então essa junção ali da nossa vontade com a abertura do cliente em nos receber e principalmente falar o que era necessário, aí nós com um ano e um tempo recorde nós conseguimos fazer o primeiro protótipo, rodou a primeira safra, foi muito bem. A partir de 2020 foi aberto às vendas e aí sim nasceu comercialmente em 2020 o Coffee Pilot, que é o primeiro sistema de direcionamento automático. Aí sim começou a nossa... Então é um software? Não, é um sistema. É um software e hardware. Um software e hardware, exato. E o hardware é o equipamento no campo mesmo, que ele vai acoplado na máquina, ele é uma máquina que anda sozinha. Ele você coloca em qualquer colhedora de café. Ah, entendi. Hoje no Brasil, como o Brasil é líder em mecanização de café, existe aproximadamente 7 fábricas que fabricam colhedora e deve ter mais ou menos uns 15 a 20 modelos de colhedora. E essas máquinas estão no campo já há uns 40 anos, já existe colhedora. Encosta o braço e sacode a árvore, né? Exatamente, é um sistema de derriça, né? Então a árvore é admitida dentro da colhedora, o sistema o shake ali, né? Faz a derriça, a vibração e derruba o fruto nos recolhedor. Então o que nós fizemos foi permitir que o operador pudesse tirar a mão, né? Então trouxe conforto ergonômico da operação, mas o principal objetivo é reduzir o dano da colhedora no cafeeiro. Por quê? Dano mecânico. Dano mecânico. Existe o dano mecânico. Inclusive, saiu uma reportagem muito bem feita na revista Cultivar no ano de 2022, com 7 páginas, um estudo conduzido pela Referência Nacional de Café hoje, que é o Dr. Luiz Gonzaga, lá de Nepomuceno. Ele fez uma avaliação técnica, né, ele como cientista, e a gente chegou em um número impressionante de redução de 51% na quebra do ramo cafeeiro e também em 44% no ferimento do caule. Por que isso? Porque zerar o dano é impossível, mas o operador, ele conduzindo a máquina de forma manual, ele estraga muito mais a lavoura do que o sistema, porque o sistema tem condições muito mais rápidas de interpretar e centralizar a máquina. Então foi fantástico, aí ganhou repercussão nacional, graças a Deus, foi o projeto inicial dessa vontade de inovar, mas um produto muito bom que está aí no mercado, né? Entendi. Ô Douglas, e como é que funciona o modelo de negócio da EasyTech, da Coffee Pilot? O produtor ele compra e aí ele tem uma manutenção ou é um produto inconsignado? Como que é a relação comercial com o produtor? É venda. Basicamente, hoje o campo você tem que ter uma boa venda e uma excelente assistência técnica, né? Então, é dessa maneira. Então, o cliente que já tem a colhedora, existe dois tipos de colhedora basicamente no campo. A automotriz, porque ela se move por si só, e a de arrasto, que é onde você tem um trator, né, no sistema de cambão, que vai levando essa colhedora. Esse sistema é só para automotriz. Então, o cliente, o cafeicultor, que tem uma colhedora automotriz e vê essa necessidade de melhorar a operação, judiar menos da lavoura, lembrando que ele vai conviver com aquele pé de café 20, 30 anos, né? Então, ele faz um machucado aqui, aquilo não é igual à soja que vai arrancar daqui 3, 4 meses.
Então, o café tem essa particularidade e ele compra o equipamento. Comprando o equipamento é feita a instalação e as manutenções de rotina, porque uma característica, a colheita de café é muito severa, né? Porque você está colhendo realmente árvores, né? Árvores ali com um porte de... chega a dar 4,5 metros, né? Então, é uma colheita bem severa. Mas, graças a Deus, o primeiro sistema está rodando desde 2019, está no campo, então já foi para sua 5ª safra, né? E aqui aquelas cafezeiras que fica em morro também, dá para usar? Porque acho que em Minas também tem muito isso, né? Tem. Guaxupé. Guaxupé, onde tem a maior cooperativa de café do mundo. Guaxupé, inclusive tem uma feira excelente, o Correio Março. Para quem gosta de café, de mecanização, né? A melhor feira que existe hoje para mecanização de café acontece lá em Guaxupé. E hoje, as grandes lavouras estão... para mecanizar, você precisa ter uma topografia um pouco melhor. Existe uma vertente de máquinas preparada para colher nessa região. Geralmente o produtor faz um sistema de terraceamento, então ele tem uma operação mecânica ali para que você consiga mecanizar. E aí, Pedro, vem uma questão latente, né? O agronegócio, sofre muito com mão de obra. Nossa, ainda mais no café. Ainda mais no café. Então, hoje, é justificável fazer essas operações que são caras, são dispendiosas, mas porque você às vezes não consegue fazer a colheita manual. Não, eu vi um vídeo no TikTok uma vez, de um produtor de café, falando que ele estava pensando em sair da atividade porque ele não conseguia colher o café, porque não tinha gente. E ele falou que estava pagando 500, 600 reais a diária para a pessoa colher o café e não tinha jeito. Não, eu vivi muito essa realidade. É desse jeito mesmo? Desse jeito. A diária chega a ser 500, 600 reais? Assim, eu não posso confirmar os valores porque, assim, nunca fiz essa negociação, mas são valores astronômicos e eu posso trazer para a mesa um conhecimento, por exemplo, atendendo um cliente no Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz muito café Conilon, e lá começou a mecanizar. Tem exatamente 3 anos que começou a mecanizar. E lá, por estar na região sudoeste, o pessoal sofre muito por não conseguir mão de obra e muitas das vezes, mesmo tendo a mão de obra, acontece um fato que foi relatado a mim, por exemplo, o produtor estava ali com seu 70% de safra colhida, no final de semana o gerente dele liga para ele à noite e fala, o pessoal que estava colhendo para você saiu porque começou a colher cacau, e eles saíram e foram colher cacau. E sim, você não tem mais ninguém. Acabou, galera. Acabou. Com muito custo ele tinha... É muito difícil. Geralmente o produtor tem que pagar bem, tem que basicamente ter todo um relacionamento para conseguir todo ano ter uma equipe que colha, né? E mesmo assim não é fácil. Então... E uma pessoa dá conta de colher quantas sacas de café num dia? Pedro, eu vou ser sincero, assim, como a gente fica na mecanização, mas eu posso falar o contrário. Hoje uma máquina colhe tranquilamente por 120 homens dia. Por 120 homens dia. Uma colhedora. Uma colhedora. Uma colhedora. E isso é um trunfo do Brasil, porque foi o Brasil que inventou a colhedora de café. Isso aconteceu pela Jacto. Então, nós somos líderes em várias produções, né? Mais, por exemplo, soja tem no mundo inteiro. Então, basicamente, as colhedoras de soja são fabricadas aqui, mas os projetos são importados, né? Mas a colhedora de café não. A colhedora de café ela foi desenvolvida pela Jacto brasileira. Então, qualquer lugar do mundo, não são muitos que mecanizam, mas qualquer lugar do mundo que se mecanize café, tem ali uma bandeira do Brasil. E o que vale uma colhedora de café hoje? Os preços oscilou muito por causa de pandemia, né? Chegou-se a de maior porte, chegou a bater R$1.700.000 uma colhedora. Acredito que esse preço deu uma estabilizada, mas não muito menos do que isso. E aí você tem portes de colhedora. Tem colhedoras menores, a partir aí de 1 milhão, 1 milhão e 100. E aí até colhedoras nessa casa aí de 1.700.000. Mas eu achei até barato, porque se você pensar que é uma cultura que você falou vai ficar lá 20, 30 anos, ela se paga tranquilamente, né? Aí, lógico, tem que depender do tamanho do cafezal, né? Que a pessoa vai colher para investir no maquinário, para compensar Sim. ela fazer esse investimento no maquinário. E o café também é uma cultura muito bem remunerada também, né? Hoje existe as oscilações de mercado, mas graças a Deus nós temos aí uma condição
de 2 safras aí com preços históricos, né? Ele subiu um pouco, agora nessa safra 24, 25, um pouco mais. Então... Chegou a bater quanto uma saca de café, você lembra? Acho que 500 e pouco, né? Hoje chega a falar em 2.200, né? 2.200? 2.200. Então... Uma saca de café tem quantos quilos? 60 quilos. 60 quilos. Isso. Então... teve recordes, né, de R$1.800, por exemplo, agora voltou a subir. Mas você sabe qual que é o rendimento, assim, que vai virar pó de café mesmo assim que a gente vai consumir? É 100% do saco? Não, porque tem que passar pela secagem, né? Tem que passar por todo o processo. Isso foi algo que me encantou bastante no café, porque nós, aqui em Goiás, estamos acostumados com cereais, a gente está acostumado ali, colheu, e o pós-colheita é muito simples, geralmente você vai armazenar. No café não, é uma sinfonia, tem que estar tudo certo. A lavoura, se ela adiantar e o pós-colheita não der conta, vai atrasar, então você tem ali a parte de secagem que demora muito. E hoje, é no terreirão, né? Terreirão. Existem tecnologias que estão vindo de secadores estáticos que reduz ali de 7, 8 dias para 3 dias a secagem, mas aí demanda investimento e também matriz energética, porque isso consome energia. E não é todo lugar que tem café que você tem essa condição. Mas você tem ali o fruto que você tira passa por limpeza, então você tem uma redução. Se você falar assim, qual que é a produtividade média de café hoje, isso é muito variável. Minas, que é o maior estado, se eu não me engano, se consultar ali o Ministério da Agricultura, vai dar em torno de 40, 45 sacas por hectare. Aqui em Goiás, na região de Cristalina, onde tem café, ali as fazendas conseguem na faixa de 70, 80 sacos de média, mas são áreas irrigadas, né? E o café tem uma característica que ele é bienal, então você tem uma produção num ciclo mais alto em determinado ano, geralmente no outro ano ele baixa. O que o produtor costuma fazer é essa média, porque você tem essa oscilação. Então, mas é uma produção boa. Isso do arábica. Quando você fala do conilon é uma cultura aqui em Goiás, por causa da altitude, praticamente não tem, mas nas regiões baixas, como Espírito Santo, sul da Bahia, está se plantando. Algumas coisas ali em Tocantins também. Chega a fazer 150 sacos por hectare ou até um pouquinho mais. O conilon produz mais. E hoje o principal produto da EasyTech é o Coffee Pilot. Então, o Coffee Pilot, a EasyTech, ela nasceu no momento agora com novas tecnologias. O Coffee Pilot, ele continua sendo comercializado, né, pela empresa que eu trabalhava. E nesse momento que eu estou como EasyTech, eu estou desenvolvendo 3 novas tecnologias, não tão nichadas como o Coffee Pilot, porque o Coffee Pilot ele é só para cafeicultura e dentro da cafeicultura só para colhedoras. Perfeito. Agora eu estou trabalhando em 3 novos desenvolvimentos que é para atender aí uma parcela maior da agricultura, mas o Coffee Pilot continua sendo comercializado. E você pode falar para a gente quais são essas outras linhas que você está desenvolvendo? Posso. Vou falar, Pedro, por nível de maturidade, que eu acho que é o melhor. Primeiro é desenvolvimento, então são expectativas. Inovação, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o produtor é um pouco calejado, se promete muito e às vezes se entrega pouco. E muitas vezes entregar pouco, eu que vivo esse lado, não tem maldade de nenhum lado, não tem nem a picaretagem do lado da empresa e nem também a má vontade do lado do cliente. É porque é desafiador mesmo. Sim, claro. Antes de chegar nisso, eu quero ressaltar um número que uma das maiores multinacionais do Brasil, no processo de validação do Coffee Pilot que eu tive com eles, eu tive a possibilidade de conhecer um engenheiro de validação, de inovação. Então, dentro de uma fábrica é muito seguro. Uma fábrica conceitual, ela não pode arriscar em produtos que não tenha comprovada experiência. Então, primeiro você passa por inovação. Se inovação aprovar, vai para a engenharia de teste, depois que vai para a produção. Nós estamos falando em um ciclo de teste de no mínimo 4, 5 anos. Se isso for virar produção, chega a bater 10 anos. É muito seguro. Então, assim, o produtor pode ter certeza que, apesar de ter problema no campo, todas as máquinas de fabricantes tradicionais, elas foram exaustivamente testadas. E ele me deu um número que dentro dessa indústria, 95% das inovações não acontece. Então, inovação é para quem gosta. Eu acho que por isso que a gente tem que dar esse valor às pessoas que nos escutam.
e tem essa pulga atrás da orelha de querer fazer a mais, tem a ciência que é desafiador, mas dando certo também é muito compensador. E não só pela remuneração. É lógico que todos nós trabalhamos por remuneração, mas o prazer de criar, de patentear, de algo novo ser concebido e o produtor ver aquilo. Então é um conceito de criar riqueza. E quando eu falo criar riqueza, não é só financeiro. É criar um recurso novo, algo que não existia e passou a ter vida pelo trabalho ali de uma equipe, né? Então, dito isso, eu estou trabalhando com um sistema de GPS de alta precisão. GPS de alta precisão já existe. Hoje no mercado nós falamos aí numa média de 2 centímetros, 2,5 centímetros de precisão. É lógico que não é o mesmo GPS que eu e você usa no celular, não é o mesmo GPS pelo serviço, a base é a mesma, mas o cliente paga uma correção para que a máquina tenha ali essa precisão. Por isso que você vê aqueles vídeos fantásticos da máquina, uma plantadeira ali de 45 linhas, dar a volta e passar exatamente 50 centímetros. Isso é através do sinal de alta precisão. Então, estou trabalhando numa solução dessa que vai reduzir custo para o produtor e, principalmente, vai ser o sistema mais bem preparado para quando as máquinas ficarem autônomas, né? A gente já tem uma década... E que não vai demorar não, né? Não vai demorar, Pedro, porque 2017... Aí eu me dou esse direito de errar, tá? Acho que 2017 ou 2018 teve ali em Ribeirão Preto a primeira máquina autônoma, veio pela Case, né? Então ela já era uma máquina conceitual, mas muito pronta. Muito afinada. Muito afinada já, ela já tinha, enfim, né? Já estava bem preparada e de lá para cá as indústrias vêm investindo cada vez mais por causa exatamente, não é luxo, pessoal, é falta de mão de obra. Então, isso é uma oportunidade, né? Depende de como a gente vê, o copo meio cheio, meio vazio, o campo falta mão de obra de qualquer jeito, mas qualificada falta ainda mais. Então as máquinas estão ficando muito tecnológicas, muitos sensores, muito eletrônica embarcada. Então esse sistema de GNSS, de GPS, ele é pronto para essas máquinas. Porque se a gente vai começar um desenvolvimento agora, como eu comecei, isso tem aí uns 3 anos, a gente precisa pensar no futuro. Então tem que atender a necessidade agora, mas tem que estar pronto para o próximo passo. Porque esse próximo passo está acontecendo. O segundo sistema é uma demanda do pessoal, principalmente sucroenergético, pessoal de usina, que é uma facilidade na operação de transbordo. Basicamente, 2 culturas você depende muito de transbordo. A cana e o café. Porque nos cereais, apesar da colheitadeira ter um graneleiro e armazenar, ela tem mais condições de fazer o transbordo. Já na cana, não. A cana é o tempo todo. Então, à medida que a colhedora colhe, ela tem que ir transportando esse material pro transbordo, né? E ali você precisa ter um sistema de sincronização de velocidade. Por quê? Porque a colhedora ela vem colhendo, hipoteticamente, a 7 por hora, entra uma reboleira de capim, alguma coisa que tem que ela reduzir a velocidade. Muitas vezes, se o operador do transbordo não percebeu isso, ele continua com a velocidade normal. Jogou o produto fora, caiu fora da caçamba. Temos que lembrar que a operação nas usinas quase todas são 24 horas. Então, tem carga horária, tem... As máquinas nem desliga, né? Nem desliga. Tem questão de topografia. Em alguns lugares, São Paulo mesmo, o pessoal brinca que o transbordo encosta na colhedora, e isso não é mentira, para ajudar a colhedora a colher mesmo. Então, assim, é um ajudando o outro ali. Então, o segundo produto é isso. E o terceiro produto é uma demanda muito das indústrias, que é a telemetria de dados. Então, nós estamos partindo já para uma condição de fazer uma manutenção preventiva, né? Existem 3 níveis de correção. A corretiva, aquela que você faz por tempo, que você faz porque estragou. A preventiva, que é que você faz geralmente por horas. Então, o manual do operador fala que a cada 100 horas você troca um filtro, por exemplo. Então, mas existe a preditiva, que é hoje o que é mais necessário, porque você que é do agro, você sabe que assim, o produtor fala, nossa, eu revisei a colhedora inteira, gastei uma nota, demorou ali alguns dias e na hora da safra ela quebrou. Então, quantas vezes o produtor fica ali esperando uma janela de colheita e 2, 3 dias ali com a máquina parada, esperando tudo pronto, o operador dentro da máquina às vezes,
Na hora que abre para colher, ele tem ali uma janela de 9 horas, 10 horas de colheita. Uma bomba hidráulica estraga. Aí uma bomba hidráulica estragar na cidade igual Iporá, igual eu tô, qualquer outro lugar, muitas vezes o produtor vai deslocar até São Paulo e nisso vai gastar 2, 3 dias até essa máquina voltar em condição. Então essa telemetria, com base nos dados na eletrônica embarcada, hoje já é possível você falar para o produtor, você tem uma bomba hidráulica que ela tem um dado de parâmetro que ela está no processo de falha. Então, possivelmente nas próximas 200 horas ela vai quebrar. O que isso é bom? Permite você agir com antecedência. Você pode pegar uma bomba dessa no momento de não safra, você leva às vezes por uma autorizada, põe uma nova e repara aquela, enfim, tem várias maneiras. Um dos setores que isso ocorre muito bem é na aviação. A aviação, hoje, praticamente os grandes fabricantes, né? O Brasil é destaque, que é o Embraer, mas a Boeing e as outras, né? Ela já consegue ter sensores que avisam as companhias aéreas quando um produto, um componente ali está com uma chance de danificar. Então é muito melhor você trocar ele quando ele não quebrou, mas ele já tem indícios e você não para a operação. Na aviação já troca pela quantidade de horas de uso, né? Sim. Essa peça aqui é 200 horas. Passou de 200, você pode trocar. Independente do estado. Independente do estado. A aviação não brinca, né? Não. Mas mesmo assim, mesmo por hora, ela ainda continua sendo preventiva. A preditiva é que às vezes vamos supor que ela é 200 horas. Você acabou de trocar, mas um componente estranho, alguma coisa no fluido hidráulico ocasionou uma falha e daqui 100 horas ela vai estragar. E na aviação, por exemplo, internacional, qual que é o problema? Você pega, por exemplo, uma empresa igual a United. Ela vem para o Brasil, mas o escritório dela de manutenção não é no Brasil. Então, se ela chegar aqui e constatar um problema, muitas vezes esse avião estava escalado para voltar. Então, ela tem que mandar outra aeronave. Então, o que eles fazem? Sabendo do problema antes, você troca no lugar certo. É a mesma coisa do produtor. Descobrir uma falha na concessionária é bom, você tem tempo para pedir a peça. O duro é você, muitas das vezes, quebrar uma máquina à noite. E aí você não tem a equipe qualificada, não tem a peça. E quando você e depois que você supera isso tudo, você vai fazer a troca num local, às vezes, não próprio para isso. Imagina mexer com hidráulica na roça. Isso é muito comum. Não é o ambiente ideal. Que não pode ter sujeira, não pode ter nada. Não pode ter sujeira, não pode ter contaminação. Muitas vezes você não tem os recursos, aí você tem que fazer coisas paliativas, porque... A famosa gambiarra, né? A máquina, adaptação técnica, né, Pedro? Isso não existe, gambiarra. Eu falo que economia é a base da porcaria, né? Adaptação técnica. Essa palavra não... É da mesma maneira que nós não falamos agrotóxicos, nós falamos defensivo agrícola, né? Uhum. Então, é adaptação técnica de campo. Eu faço muito projeto de irrigação, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação. E aí eu coloco lá coeficiente de cagaço. E às vezes a gente calcula a pressão, a vazão ali do motor de irrigação e tal. Eu falei assim, não, vai jogar 30 MCA. Então põe um de 33 aqui, um 10% só de cagaço. Só de cagaço. Tem um professor na Faculdade Federal, como é que é o nome dele? De irrigação? José Alves. Eu fiz um curso com ele e fiz os dois. Eu fiz tanto de localizada quanto de aspersão. E ele sempre falou nesse teor de cagaço, né? Que assim, é melhor errar para mais, né? Do que para menos. E mesmo assim ainda dá problema, né? Mesmo assim ainda dá problema. É uma ciência exata, mas mesmo assim dá problema. O pessoal fala que a agronomia, né? A palavra que mais fala é depende, né? Depende. Tudo depende. Tudo depende. Então... E bacana, né, Douglas? Porque esse produto seu, ele extrapola não café, né? Mas qualquer coisa que é mecânica, que tem peça... Pode ser usado esse sistema, né, de telemetria, porque ele vai monitorar as peças independente da colhedora, for de café, de soja ou de algodão. Exatamente. Dá para fazer, né? Tudo que o produtor, né, assim, a gente fala produtor porque nós somos do agro, então o primeiro mercado a ser atacado é o produtor. Mas, por exemplo, quem tem aplicação rodoviária sofre do mesmo jeito, qualquer máquina sofre. Mas vamos focar na agricultura. Qualquer equipamento que seja importante para ele e que tenha eletrônica embarcada, que basicamente é tudo hoje, você consegue monitorar. Monitorar, gerar relatórios. Então, por exemplo, o produtor pode... Quantas fazendas a gente visita, né? Que hoje o produtor tem escritórios que é de dar inveja em qualquer escritório comercial na cidade. Então, o produtor também aprendeu a trabalhar muito com dados, né? Então, você tem esse lado da manutenção, que é o principal, mas você também tem controle, você tem... controle de horário. E o principal, né? Você só pode corrigir aquilo que você pode medir.
Perfeito. Certo? Então, por exemplo, você tem muitas vezes um operador. Eu vou te dar um exemplo do café. O café, geralmente, o pessoal trabalha ali com 1.800, 1.700 RPM na máquina, né? A gente visitou uma máquina, aí a gente não vai revelar quem, né? Mas santo. A gente estava com um problema ali no orbitrol. O orbitrol é o setor de direção da máquina hidrostática. E a máquina esquentando, e esse orbitrol apresentando temperatura muito maior do que as outras, né? Eram 7 colhedoras nessa fazenda, todas tinham um sistema. E aí, Pedro, a gente falou, mas tá errado, essa peça deve estar estragada, deve estar tendo algum trancando o fluxo, e enfim, tá errado. E a gente passou a monitorar. Aí a gente foi acompanhar a operação. Entender o que está acontecendo. Operação 24 horas, e aí isso ocorria mais à noite, que era um momento mais fresco. Na troca de turno, na troca de operador, a gente viu que tinha um operador que eles operavam no mínimo a 2.200. Então todo mundo operando a 1.800 e ele operando a 2.200. Então assim, a máquina esgoelada. Pé pesado. Na hora que eu fiz para ter certeza se era isso, não era o fabricante daquela máquina, mas eu conhecia um outro fabricante, dono de uma fábrica de colhedoras. Falei para ele, uma máquina dessa pode trabalhar nessa rotação? Assim, antes de eu orientar ele, porque pode trabalhar, ele falou, Douglas, tá no limite muito alto essa máquina, nenhuma máquina de café, não, a minha não foi, e nessa que é do concorrente dele também não foi feita para trabalhar nessa operação. Onde eu quero chegar com isso? Isso, às vezes, o dono da máquina não fica sabendo. Então, a máquina quebra, estraga, e o dono da máquina, eu tenho certeza, ele não quer punir, ele quer orientar. Porque se ele mandar aquele cara embora, ele vai ficar sem. Nós vamos voltar no problema de falta de mão de obra. Então, o que é preciso falar? Se ele tem condição de demonstrar, fala, você está fazendo uma operação errada. Ou se você identifica padrões de erro, né? Às vezes é sexta-feira, é um dia que ele anda com a rotação mais alta, ele quer acabar mais cedo, então... Quando você consegue monitorar, você também consegue educar o bom uso da máquina, né? Porque todo fabricante projeta a máquina e ela já coloca lá, né, os cenários ruins, né, ou o teor de cagaço, mas depende também da operação. Isso cada fazenda tem a sua maneira. Por isso, Pedro, que a telemetria, além disso tudo, ela consegue trazer informações para que o produtor tome decisão e principalmente, né, oriente ali a sua equipe e não com sentido de punir, mas com sentido de orientação. Perfeito. Moçada, esse aí foi o Douglas Pérez, da EasyTech. Douglas, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quem quiser mais ver o que você faz, tem alguma rede social, algum site? Tem. O site é www.easy.tech, easy com IZE, né? easy.tech.br. O site ainda está em construção, mas esse é o endereço, já está fixo. O principal contato é o WhatsApp. Então, eu acho que vocês conseguem deixar isso. Pode falar aí que o Pedrão bota aí na edição aqui embaixo, aqui, ó, pra galera. Então, principalmente, eu acho que o produtor tem muito... As redes sociais funcionam bem, aí logo eu vou passar meu LinkedIn e meu Instagram, mas o principal contato direto é o 62 99967 2533. 62 99967 2533. Você consegue falar direto comigo. O Instagram é easy.tech e o LinkedIn é Douglas Pérez, né? Que o LinkedIn é focado na pessoa, mas dentro lá já tem a criação da startup. Vale lembrar que a startup oficialmente, juridicamente, ela nasceu dia 4 de dezembro. Então eu venho trabalhando nela desde o mês de abril, mas ela nasceu em dezembro. E logo após ela nascer, foi muito bom, né? Uma conquista muito boa que eu consegui, que é ser selecionado ali na incubadora Casa de Ideias, né? Que é uma incubadora nova. Do IFG? Do IFG, do IF Goiânia. Vale ressaltar que isso é um mérito para Iporá, porque só existe 2 incubadoras na rede IF Goiânia. E tem a IF for Business em Rio Verde, que já é a primeira. Salvo engano, está no seu 4º ou 5º ano, já está mais consolidada. Existem algumas empresas lá. E abriu agora, em 2024, a Casa de Ideias em Iporá. Então, uma estrutura fantástica. Eles têm ali uma fazenda-escola excelente, muito bom, com espaços, laboratórios, recursos assim que é além da cidade. Isso é fora o campus principal, né? Como o nosso foco ali é a agronomia ou engenharia agrícola. Ali nós temos uma estrutura muito boa.
E o pessoal tá com sangue nos olhos. Uma equipe dedicada, né? Ali o Dr. Juliano, que é o responsável, existe uma comissão ali de uns 12, 13 profissionais, mas o pessoal tá fazendo de tudo. Falo isso como, né, na minha terceira semana ali dentro, o pessoal tá fazendo de tudo para que dê certo ideias. Então, todas as pessoas aí que nos escutam e têm vontade de inovar, vai ter processo seletivo em 2025, fique de olho ali, porque vale muito, muito a pena. Então, e quanto mais empresas, lá eles têm laboratório na área de biológicos, muito forte na agronomia, o foco da cidade ainda é agronomia. Eu que estou um pouco mais ligado em máquinas, né? Seria uma engenharia agrícola, mas, né? Que nem diz um amigo meu, o agrônomo cuida da terra para baixo e a engenharia agrícola ali da terra para cima. Então, no nosso caso, são as máquinas e vale muito a pena. Pensa numa estrutura e num povo bacana. Show de bola. Douglas, obrigado, viu, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi ótimo o nosso bate-papo. Conta com a gente sempre. Eu que agradeço. Fechou? Obrigado, viu? Valeu você que está acompanhando aqui nosso podcast Agro 2. Assistiu até agora? Ó, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Acesse o nosso portal de notícias no www.agro2.com.br e também siga o nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2. Fechou? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Já vai começar outro episódio aqui na galeria do canal. Aqui tem mais de 400 para você assistir. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.